registrar que nós tivemos na tarde de ontem a nossa CTF, a pensa, muito gratificante de podermos ter a consciência, precisamos formar gerações. A gente fica assustado quando a gente olha para o mundo e vê como essa geração se perde. E a gente precisa semear a educação dessas crianças, das adolescentes, e ter isso como uma missão mesmo. Precisamos transformar gerações, mudar gerações. E isso Deus fez transformador quando se fez sal na terra, pelos mundos, justamente para que você transforme gerações. E sábado que vem aqui, renascer. Então, esteja envolvido, traga as crianças. Hoje eu até brinquei com o diabo, porque hoje tem mais criança que adulto. Vai chegando criança, os caras adultos. Que bênção de Deus, essa geração seja transformada pelo Evangelho de Cristo e cresça como pessoas realmente que têm raiz no Evangelho, que vivam, lutem pela sua família, que vivam a verdade de Cristo, combatendo todas essas artimanhas do inimigo. Então, formar gerações, tem sido esse um dos nossos propósitos, seja o seu também. Vamos então em Zacarias 7, dando sequência à nossa reflexão. Uma das coisas que a gente aprende na vida é que é muito, por mais que espontaneamente não seja algo comum para nós, não é algo tão fácil, a gente aprende rápido na vida que obedecer é muito bom. E esse texto da mulher fala justamente disso. Deus chamando o seu povo à observância da lei. Obedecer a lei. Obedecer a palavra de Deus. Vejamos então como é que Deus trata isso. A minha tradução é diferente. Então, tentem acompanhar aí. Então, eu acho que melhor eu ler junto com você. Até o verso 14, não é todo o capítulo 7. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Seria 7 de dezembro. Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicar em favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a companhia eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falará o Senhor dos Exércitos. Assim falará o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem entende cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e, rebeldes, me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como o diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Em palavra do Senhor dos nossos corações.
Observe então que o ponto central desse capítulo é a observância da lei. Deus diz: eu falei e vocês não ouviram, viraram as costas. Agora vocês suplicam, eu também não ouço, porque eu também não quero ouvir. Uma relação que traria uma consciência muito fácil para mim e para você observar. Aquela relação de que às vezes nós orientamos os nossos filhos, orientamos as pessoas pela experiência que nós temos e dizemos para elas, de certa forma, que elas deveriam seguir tais e tais caminhos. No entanto, elas simplesmente preferem seguir suas paixões e com isso então, falhando muito, né? E com isso então, acabam escolhendo seus próprios desejos. Verifique que nessa postura, seguindo os nossos próprios interesses, acabou. Som. Isso, consegui. Dentro dessa observância de trazer para as pessoas um aconselhamento, nós verificamos em muitos momentos que algumas pessoas não seguem as orientações. Observe então Deus dando as orientações e o povo não seguindo, fazendo ouvido de mercador, ou simplesmente, enquanto a pessoa fala, enquanto a orientação vem, a pessoa fica blá, só para não ouvir. Isso retrata a imaturidade de uma pessoa. Isso retrata o quanto ela é infantil e imatura. A observância da lei, ou seja, ouvir as orientações de Deus, perpassa justamente por uma maturidade. Temos assim, então, alguns exemplos a serem destacados. Dentro dessa ausência da observância da lei, dentro dessa negligência do povo, dentro dessa atitude arrogante de não ouvir e não querer ouvir a voz de Deus e virar as costas para Deus, verificamos então alguns pontos que são destacados no texto. A primeira é a cólera. A ira de Deus se é revelada. A ira de Deus cai sobre os desobedientes. A ira de Deus está sobre aqueles que endurecem seus corações frente à palavra de Deus. Observe então que a ideia de maldição e bênção está justamente associada à ideia da maldição ou o conceito daquilo que é fruto do que você semeou. Semeaste vento, colherás tempestade. Essa é a realidade da maldição. A maldição como fruto dos seus próprios pecados, que te faz desobedecer a lei e assim então enfrentar as consequências de más escolhas na vida. Seguir os seus prazeres e seus desejos, que te levam a um caminho tortuoso e um caminho de morte. Assim, as bênçãos de Deus é justamente sobre aqueles que obedecem, sobre aqueles que seguem a lei do Senhor e buscam viver fielmente debaixo da sua santa vontade. Sobre estes está as bênçãos de Deus. Observe que ele faz ênfase ao chamado dos profetas, quando retrata o sentimento que o povo questionando: Senhor, faremos jejum ainda? Continuaremos fazendo jejum? Afinal de contas, nós não estamos mais no deserto. Retornamos. E observe que o jejum, e até hoje o jejum é visto como uma prática de uma pessoa piedosa. O jejum é visto como um compromisso, ou uma abnegação, ou uma dedicação àquele que busca uma intimidade maior com Deus, frente a vários questionamentos, frente a vários desafios. Mas observe que Deus vai dizer que vocês fazem jejuns para vocês mesmos. Porque qual é o significado do jejum? Observe que eles colocavam o jejum e perguntavam: Senhor, vamos jejuar ou não vamos jejuar mais? Afinal de contas, nós já matamos o desejo. Encontramos aqui uma falsa espiritualidade que quer trazer uma amenização da consciência. Havia um pecado no povo, havia uma prática pecaminosa, e eles não queriam tratar do pecado, mas eles queriam maquiar o pecado com uma falsa conduta espiritual, que era o jejum. E aí Deus vai discernir o problema. Mas é para mim que vocês fazem o jejum? Ou para vocês mesmos? Para os seus interesses? E aí então Deus faz ressaltar a questão dos profetas. Lembra quando eu levantei o profeta no passado? Vocês estavam andando em paz, estavam na terra prometida, vocês estavam vivendo as minhas bênçãos. E os profetas falavam e vocês não ouviam. Vocês viraram as costas, vocês não queriam escutar. O fato é,
O fato de não escutar e nem querer prestar atenção. Era justamente isso que o povo respondeu quando os profetas de Deus falavam ao povo. Não queremos dar atenção ao que o Senhor fala. Deus trata então de uma experiência no passado. Essa desobediência do povo no passado levou eles ao quê? Lembra? O que eles sofrem? Deus permite que eles fossem levados para o exílio. E agora no exílio eles começam uma prática de jejum. No entanto, o jejum era para que Deus restaurasse a eles a terra novamente. E era o que estava acontecendo. Depois de 70 anos eles estavam voltando para a terra prometida. Ou seja, agora eles perguntavam, então, Senhor, continuaremos a jejuar? Ou não precisamos mais, afinal de contas, o Senhor ouviu as nossas orações e nós voltamos. E Deus disse assim, mas vocês jejuaram para mim? Tem certeza? Porque, na verdade, vocês foram para o exílio por causa do pecado de vocês. E o jejum de vocês não foi um jejum clamando pela minha misericórdia, mas foi um jejum para que eu restituísse o que vocês perderam. Olha que diferença. Um jejum que, na verdade, era para enaltecer a própria conduta humana, de voltar aos seus patamares melhores de vida, e não um jejum que conscientizasse eles cada vez mais do seu pecado. Então, a prática do jejum era, na verdade, uma forma de endurecer a sua própria consciência. E Deus vai e mostra assim, não foi para mim que vocês fizeram jejum, fizeram para vocês mesmos. Porque o exílio foi uma consequência do pecado de vocês. E no exílio vocês criaram uma prática religiosa para calcificar a consciência de vocês e vocês não olharam o problema real, que foi a desobediência à minha lei, desobediência à minha palavra, a dureza do vosso coração. Não fizeram jejum pedindo ao Senhor que lhes desse um coração sensível à minha voz. Não fizeram jejum pedindo a Deus que lhes desse um coração que fosse um coração convicto de viver a minha vontade. Fizeram jejum para que vocês retornassem aquilo que vocês tinham no passado. Que coisa terrível. Afinal de contas, parece que jejum é uma coisa assim tão espiritual. E é. Mas as motivações vão dizer se ela é ou não é. Verifique o que Deus mostra. O jejum deveria ser para que vocês clamassem a misericórdia, se arrependendo da dureza dos vossos corações. Mas não, o jejum é para que eu restituísse o que vocês perderam. Então não era para mim o jejum. Não era para a minha glória. Não era para a manifestação da minha graça. Vocês só queriam que eu restituísse vocês do que vocês perderam. Deus trata então de uma experiência passada para mostrar a eles que a prática do jejum está errada. E essa consulta, ela vem com uma consulta litúrgica, é algo do culto, né? Afinal de contas é um jejum. É feito aos sacerdotes e aos profetas, mas Deus muda a pergunta, retornando ao povo uma pergunta que chama uma pergunta retórica, que ela já vai acompanhada de uma resposta. É para mim que vocês fizeram esse jejum? Deus vai trabalhar na consciência, porque era justamente aqui o problema. Eles criaram uma religiosidade, e nessa religiosidade as suas consciências não eram mais confrontadas. Lembra daquele pecado que você comete e você fica com sentimento de culpa? Hoje temos muitas teorias na área da psicologia que vão dizer que você não deve alimentar ou fomentar esse sentimento de culpa, porque isso oprime e faz com que o homem se sinta ofendido ou oprimido. Mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus incomoda sim a nossa consciência quando nós pecamos. E a prática do jejum é um mecanismo de amenizar a consciência do povo. Que ao invés de reconhecer os seus pecados, de não obedecer a Deus, eles jejuavam para que aquilo fosse um gatilho para amenizar o seu sentimento de culpa e dizer, Senhor, somos homens e mulheres espirituais. Nós somos assim, mas não mudavam. Um jejum que não os levava a verdadeiras transformações, uma prática religiosa que não dava significado no cotidiano das pessoas em vida de adoração. Por isso Deus retorna a pergunta, vocês falam de jejum para mim, mas eu pergunto para vocês, é para mim mesmo? E aí Deus toca a consciência deles. E vivemos um tempo onde as pessoas querem amaciar a consciência
pecador. A ideia do politicamente correto, você não pode confrontar as pessoas com os seus erros, você não pode esclarecer que pecado nos afasta de Deus, e pecado é pecado. Hoje tudo fica meio relativizado. Se fala-se de adultério, não é adultério, calma aí, vamos tratar de outra forma. Se fala de infidelidade, de fala de mentiras, se fala de falsidade, se fala de várias outras coisas. As pessoas estão sempre tentando justificar, arrumar uma desculpa, arrumar um meio para que então assim não sejam reconhecidas como pecadoras, mas simplesmente como mal entendido, quando na verdade é pecado na vida das pessoas, que precisam ser abandonados. Por isso que Deus repete, Deus responde uma pergunta com outra pergunta, e isso é ruim, né? Quando você faz uma pergunta a alguém, você espera uma resposta. E é ruim quando você pergunta e a pessoa te responde com outra pergunta. E Deus fez isso. O povo pergunta, vamos continuar com o jejum? Ao invés de Deus responder sim ou não, Deus responde, mas foi para mim que fizeram o jejum? Aí pronto, Deus coloca todo mundo sentado. Agora vamos pensar no que a gente estava fazendo. Porque é isso que Deus faz com a gente. Deus trata do nosso pecado dessa forma, nos coloca sentado, para que agora então a gente possa, junto com Ele, examinar a nossa consciência e ver que em muitas coisas da nossa vida nós justificamos pecados e não abandonamos, não nos arrependemos, não mudamos. E é justamente isso que Deus está mostrando. Praticavam um jejum no 5º e no 7º mês, e eles deviam continuar. Tem mais importância então a desgraça passada ou a libertação presente? Esse era um questionamento, porque o jejum representava uma ideia de uma desgraça. E agora eles questionavam, mas e diante então da libertação, continuaremos? Verifique que a libertação não é uma resposta do jejum, porque Deus mesmo questiona o jejum que eles estavam fazendo. A libertação era uma resposta da promessa de Deus, que Deus falou que manteria o seu povo, que o trono de Davi nunca mais estaria vazio, que Deus regressaria com o seu povo no ano 70, depois de 70 anos, como profecia de Jeremias, após 70 anos de exílio, o povo será novamente reunido. E era o que estava acontecendo. E não era por causa do jejum, não era por causa dessa falsa conduta espiritual daquele povo pecador. Não, era por causa de um ato gracioso de um Deus misericordioso, que a despeito do povo, a despeito de mim e você, Ele atua, Ele age, Ele opera, Ele salva, Ele mexe nas consciências, Ele confronta. Então não foi pelo jejum que Deus fez, foi por amor à sua própria palavra. Ele falou que nós somos o povo dele. Então Ele não nos abandona, ainda que a gente esteja convicto dos nossos pecados, ou com a mente endurecida, com a consciência amaciada, justificada. Deus ainda assim opera. Observe então que Deus vai mostrar que tudo aquilo que eles estavam passando era fruto da desobediência, da falta de ouvir a voz de Deus. E mais uma vez, o povo, ao invés de ir no cerne do problema, ficava dando voltas. Porque quando leva um questionamento ao profeta, ao sacerdote, é uma ideia de espiritualidade, de uma vida espiritual. Pessoas que estão congregando na igreja, fazendo um jejum. Ou seja, somos pessoas envolvidas com a obra. Somos pessoas convictas de que devemos estar aqui, de que o Senhor opera. Mas observe que essa relação do culto com a vida, ela é sempre uma relação assim, de uma grande tensão. Uma grande tensão. Deus sabia que o que eles queriam era que Deus os abençoasse materialmente, restituindo aquilo que eles perderam. Eles não queriam, na verdade, que Deus fosse exaltado. A exaltação para eles passava pelo fato de Deus fazer o que eles queriam. E quando Deus nos mostra o que Ele estava fazendo, não por causa da intercessão deles ou por causa do jejum, Deus estava fazendo porque Ele prometeu que faria. Porque Ele é fiel. E essa tensão entre o culto e a nossa vida é sempre algo muito tenso. Nós estamos aqui em culto ao Senhor, e aquele que tem o olho que tudo vê, contempla a nossa vida.
Ele sabe o real sentido com o qual nós entramos aqui para adorar. Ele sabe o real sentido com o qual nós saímos daqui para viver a adoração. Ele sabe por que realmente é o que passa na nossa consciência. Ele sabe de tudo que nós vivemos. E se por algum motivo nós estamos justificando pecados também em nossa vida, Ele sabe. Por isso, ainda que o jejum seja um modo de suplicar, de mover e aplacar o coração de Deus, mas nada serve se você não viver a lei de Deus. Se você não obedecer a Deus. Porque podemos suplicar e suplicar errado, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Pedimos e pedimos mal porque não sabemos qual é a vontade de Deus. Porque quando Ele fala com a gente não quer ouvir. Porque quando Ele mostra que tem que mudar, a gente não quer mudar. E nesses momentos, quando passamos por situações da vida, paramos e suplicamos: Senhor, agora Deus, estende a sua mão sobre a minha vida, abençoa a minha casa, abre as portas. E Deus não responde, Deus não atua, e Deus não faz. E a gente às vezes fica buscando e correndo atrás de coisas que na verdade não são importantes para as nossas vidas e que podem até mesmo lá na frente ser um problema na nossa vida. Mas nós continuamos correndo atrás de coisas sem sentido porque nós não aprendemos com Deus, que conhece a verdade e que pode nos ensinar e que pode dar um sonho, um desejo ao nosso coração que tenha sentido para uma vida de alegria e de paz. Por isso ele coloca aqui alguns preceitos importantes nesse texto. Coisas com as quais nós temos profunda sede. Esses dois preceitos e duas proibições. Dois preceitos que ele coloca é praticar a justiça e viver o amor. Observe que isso deveria ser o sentido do jejum. Praticar a lei de Deus, praticar a justiça e viver o amor ao próximo. Era essa que deveria ser a motivação do jejum. Era por isso que eles deviam jejuar. Porque foi justamente por causa da quebra dos mandamentos que eles chegaram ao exílio. Mas observa que eles vão criar mecanismos na religião, mecanismos nas suas fés, para calcificar as suas consciências e não irem no cerne do problema do pecado, mas ficarem rodeando atrás daquilo que são apenas adereços para a vida humana, que no caso deu para eles retornar à terra, retornar à sua casa, reconstruir o templo, fazer algumas outras coisas que caracterizavam, na verdade, uma restituição que foi perdida. Mas Deus diz: o cerne do problema é a justiça, é o amor ao próximo. E quanto a isso, eu não vejo vocês jejuando. Enquanto a isso, eu não vejo vocês dobrando os joelhos e me suplicando: Senhor, me faça um homem mais justo, me faça uma mulher íntegra, me faça um homem piedoso, me faça uma mulher piedosa, me faça uma pessoa que realmente ame ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Não vejo vocês fazendo jejum por isso, mas fazem jejum para trocar de carro, mas fazem jejum para ter uma casa melhor, mas fazem jejum para ter aumento de salário. E eu falo isso, irmãos, porque essa é a nossa realidade, é o que o mundo prega hoje. E o amor se esfria. E as crianças se perdem e são abusadas nesse mundo. E mulheres apanham de homens. E homens se enviam por vícios e drogas e corrupções. E é o que mais a gente vê nesse mundo. Justamente porque às vezes nós que somos a luz do mundo gastamos o nosso tempo com jejuns de coisas terrenas. E quando Deus nos chama para a vida de vida espiritual, de justiça e de amor. Mas parecia ser brincadeira. Desculpa, eu vou falar um pouco mais alto. Esses são os preceitos que Deus coloca: praticar a justiça e viver o amor. E duas proibições: não oprimir o próximo e não tramar nada contra ele. Não criar no nosso coração sentimentos de vingança. Ao Senhor dá toda a vingança e toda a justiça. Deus tem a espada justa e Ele vai fazer a sua justiça. A nós cabe viver a justiça e o amor. O que cabe a mim e a você, vamos viver a justiça. O que cabe a mim e a você, vamos amar ao próximo. Não vamos oprimir. Não vamos tirar vantagem. Não vamos fazer chacota. Não vamos perseguir. Não vamos tramar contra ninguém. Não é essa o chamado de Deus para as nossas vidas.
Não é isso que Deus quer para mim e para você. Não importa o quão mal as pessoas possam fazer contra nós, mas nós não pagaremos o mal com o mal, pagaremos o mal com o bem, para a glória de Deus. Pois quem assim não vive, não pode esperar que Deus o ouça quando ore ou jejum. Observe que às vezes nós conduzimos a nossa vida de fé como uma vida de sermos assistidos por Deus, quando na vida de fé é uma vida onde Deus nos faz ser homens e mulheres de valor para este mundo, como sal da terra e como luz, para abençoar a juventude, para mostrar ao homem que existe um caminho de paz e de alegria, para mostrar esse mundo. Por isso que Deus faz a aliança com Abraão e diz: em ti serão benditas todas as nações, ou seja, você, Abraão, terá uma geração com a qual eu manifestarei a minha graça, levando paz aos perdidos. Quantas pessoas agora estão embriagadas, talvez caídas pelo chão? Quantos casais estão agora, quantos casamentos estão sendo destruídos nesse momento? Quantas crianças estão sendo abusadas agora por homens maus, por mães que doam os seus filhos na prostituição? Quantas violências, quantas coisas terríveis estão acontecendo nesse momento? E isso tem que rasgar o nosso coração. Isso tem que nos incomodar. Essas coisas precisam nos levar aos jejuns. Não para que Deus nos restituya alguma coisa que perdemos, mas para que Deus nos faça realmente bênção neste mundo, para que eu e você possamos combater as trevas e no nome de Cristo dissipar todas as potestades do mal, para libertar essas pessoas. Observe o quanto a nossa missão é importante para esse mundo, para as pessoas. Com tal questionamento de perguntar: devemos jejuar ou não devemos jejuar? Eles dissimulavam o real problema, tranquilizando as suas consciências, dizendo assim: está vendo, Deus nos abençoou, estamos voltando para a terra, então não precisamos mais jejuar, vamos agora adorar. Deus diz que Deus mostra assim: vocês estão voltando porque eu sou fiel à minha palavra e eu falei que faria, não porque eu ouvi a súplica de vocês, porque não foi nem para mim que vocês jejuaram. Vocês jejuaram para fazer o que vocês queriam. E observe como que o jejum trazia uma falsa tranquilidade às consciências pecadoras. Que ao invés de ir no cerne do problema, que era a desobediência, que era não ouvir a Deus e entender, nós viemos parar nesse pecado, nós viemos parar nesse exílio. Nós viemos parar nesse lugar por causa da dureza do nosso coração, porque nós fomos teimosos, porque nós não ouvimos a Deus, não. Observe que o jejum, na verdade, é uma forma de tranquilizar as suas consciências para que eles não se arrependessem e não tocassem naquele problema. Zacarias, então, vai trazer essa palavra relativizando os ritos e agitando as consciências, mostrando que Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que passa na sua cabeça. E Deus sabe se você quer ficar justificando pecados para calcificar a sua consciência. E nessa noite Deus nos mostra que Ele não vai ouvir suas pessoas. Ele não vai aceitar o culto que você presta a Ele. Ele não vai ouvir o que você fala. Enquanto nós continuarmos tranquilizando as nossas consciências com falsas justificativas, nós continuaremos afogados nos nossos pecados e não buscaremos aquilo que Deus quer por nós. Por isso, Deus nos traz essa palavra, mostrando que muitos ritos são relativizados, muitos ritos não têm significado nenhum para Deus. E Deus quer com isso agitar a nossa consciência. O que você faz para Deus? Faz para honrar Ele ou faz para que Ele te faça por você? Por que você serve a Deus? Porque Ele te comprou com o sangue do Filho dele? Porque você não merecia nada e ainda assim Ele te amou? Ou você serve porque você quer que Ele faça por você?
continue a tratar a nossa consciência e sempre nos conscientizar do nosso pecado, e que a gente se arrependa para reclamar. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Talvez você tenha praticado alguma coisa, requerendo alguma coisa, mas eu queria que você, nessa noite, orasse a Deus pedindo ao Senhor que te fizesse uma pessoa mais justa. Que você clamasse: Senhor, eu quero ser íntegro. Eu quero ser esse bom servo, servo fiel. E eu quero amar, Senhor. A Ti sobre todas as coisas e ao próximo. Me dê um coração sensível a dor do outro. Me dê um coração, Senhor, sensível. E me dê um senso de justiça. Maravilhoso, Senhor. Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos desafiar e nos ajudar. Que sim, o Senhor conhece o nosso coração e a nossa mente. Que sim, o Senhor sabe a nossa rotina. E dessa tensão que é o culto e a vida. Por isso, no nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós. E nos faça paz de bênçãos. Não nos permita, Senhor, ficar justificando a nossa consciência, justificando os nossos pecados. Mas, em nome de Jesus, Senhor, que o Seu Espírito venha nos confrontar com os nossos pecados e promover em nós um coração arrependido, Senhor. Não nos permita sermos teimosos, vaidosos, arrogantes, mas nos faça humildes, Senhor, em ouvir a Tua voz e seguir, Senhor, a Tua orientação. Faça em nós o Teu querer. Ao que oramos em nome de Jesus.